Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, que os irmãos escolheram para ser a base deste grande culto de louvor a Deus. Eu peço em nome de Jesus que todos nós estejamos voltados para a palavra, que nós não conversemos mais. Eu tenho muita dificuldade de falar quando alguém está conversando, até que seja criança. Vocês já me entendem e sabem o que eu estou falando. E nós precisamos de silêncio para que ouçamos a palavra do Senhor, nosso Deus. Inclusive as pessoas que estão lá fora também precisam fazer silêncio para ouvir a palavra de Deus. Aqui dentro ainda tem muitos assentos. As pessoas ficarem fora do templo é uma questão de opção, mas não é bom. As promessas para quem fica do lado de fora, biblicamente, não são boas. Mical ficou na janela e ficou estéril, e ela levou sorte por ter ficado com vida. Eutico morreu, porque geralmente quem está na janela nunca cai para o lado de dentro, geralmente é para o lado de fora, e se acaba. Então nós temos muitos assentos aqui dentro, e nós precisamos de silêncio para ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz: pelo que diz Paulo, que estava escrevendo: desperta, ó tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Toda a igreja leiam juntos esse versículo. 1, 2, 3, já. O apóstolo Paulo está fazendo uma citação aqui do livro do profeta Isaías. É por isso que ele fala pelo que diz, ou como está escrito. Relembrando Isaías 51, 17, Isaías 52, 1, Isaías 60, versículo 1. É uma lembrança. Porque de fato, de verdade, não adianta falarmos outra coisa a não ser a palavra. Na igreja, o que alimenta, o que sustenta, o que edifica, o que ensina é a palavra. E com base nesse versículo em que os irmãos têm escolhido para meditarmos neste período, eu quero falar sobre 3 coisas que nos faz aceitar o que Deus não aceita. 3 coisas que nos faz aceitar o que Deus não aceita. 3 coisas que nos faz aceitar o que Deus não aceita. Todos nós sabemos que Paulo estava preso, mas o fato de o corpo físico dele estar preso não era motivo para que ele silenciasse. Por esse motivo, ele escreve essa carta. Todos nós sabemos que a igreja de Éfeso foi aquela fundada na 3ª viagem de Paulo, Atos capítulo de número 19. Quando Paulo chegou ali, a preocupação dele foi em saber se eles já haviam recebido o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E eles ainda nem tinham ouvido falar acerca disto. Deus usou Paulo em Éfeso de uma forma tão extraordinária, que em aproximadamente 3 anos que ele esteve ali, a quantidade de crente foi multiplicada. É triste nós sabermos que Paulo foi o pastor daquela igreja por esse período de 3 anos, mas que algum tempo depois o Senhor Jesus repreende esta igreja em Apocalipse capítulo de número 2, dizendo àquela igreja que ela precisaria voltar ao primeiro amor, porque eles haviam perdido o primeiro amor. Eles falavam e viviam de uma forma aparentemente correta, mas sem ter o sentimento verdadeiro que é do amor, para que fossem sustentados na presença de Deus. Por esse motivo o Senhor disse: lembra-te de onde caíste, porque o Evangelho também é pensar, não é apenas sentir. Às vezes as pessoas querem vir ao templo e dizer: eu quero sentir, só que o sentimento passa, mas aquilo que guardamos na memória fica. E está escrito que deveríamos até na ceia fazermos, praticarmos, vivenciarmos um momento de comunhão, lembrando-nos com a memória do que aconteceu na cruz do Calvário.
Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Igreja, de nada adianta nós fazermos tudo aparentemente correto se nós não tivermos o sentimento que deve mover as nossas vidas: o amor por Deus, pela casa de Deus, pela palavra de Deus, por tudo que Deus quer que nós façamos. Há pessoas fazendo grandiosas coisas para Deus, achando que as grandiosas obras serão reconhecidas quando estivermos diante de Deus um dia. Mas o que será reconhecido diante de Deus não é apenas o tamanho do que fizemos, mas o sentimento verdadeiro que empregamos, até mesmo nas mínimas coisas. Porque há pessoas que fazem coisas na igreja que elas acham que não são vistas, não são notadas, não são observadas. E até quem se sinta mal por isso, por não receber um elogio, um abraço, um aperto de mão, ou uma lembrança daquilo que fez. Lembre-se que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. No reino de Deus é visto o que não é visto aqui. No reino de Deus nós temos recompensa lá, pelo que nós não somos recompensados aqui. No reino de Deus, se nós quisermos subir, nós precisamos começar a descer. No reino de Deus, para subir, não são as asas do orgulho, nem tampouco da soberba, mas é pelas asas da humilhação que nós subimos até a presença de Deus. Quando nós olhamos para o versículo de número 14 de Efésios, você observa que aí onde encerra um parágrafo, porque você está com a Bíblia aberta e você vê que o versículo 15 começa com a letra P, e essa letra P é diferente das demais, ela é mais escura. Então isso indica que vai iniciar outro parágrafo. O parágrafo que encerra no versículo 14, ele iniciou no versículo 3. Olha aí o que diz o versículo 3. Mas a prostituição. Prostituição é algo proibido na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. A igreja de Cristo é chamada na Bíblia de noiva e também de esposa. E Paulo não estava escrevendo para o mundo, estava escrevendo à igreja em Éfeso. Porque às vezes nós falamos de algumas coisas na igreja, as pessoas dizem: mas pregar isso na igreja? Onde é que nós vamos pregar se nós estamos na igreja e dela fazemos parte? Paulo também escreveu essa carta à igreja. E Paulo está dizendo que a prostituição de todo tipo de impureza. Prostituição geralmente está relacionada à prática sexual antes ou fora do casamento. O que cada dia tem parecido mais normal. Já tem crianças falando em namorar e crianças namorando nos dias em que nós vivemos. Os padrões da família têm a todo custo uma tentativa para que eles sejam quebrados. E a igreja, como coluna e firmeza da verdade, ela tem a obrigação, o dever e a responsabilidade de ir de encontro essa realidade que o mundo quer fazer nos descer de goela abaixo. Paulo ainda diz que além da prostituição, toda impureza, qualquer prática sexual fora do matrimônio, do casamento. Ele diz ainda, ou a avareza, que é amor por aquilo que é material.
As pessoas amam tanto ao dinheiro que elas não conseguem dizimar, não conseguem ofertar, não conseguem contribuir em nada para a casa do Senhor. Quando antes eram escravos no mundo, gastavam com prostituição, com álcool, com drogas, e em um final de semana gastavam algo muito superior àquilo que, se hoje eles fossem destinar ao dízimo, como uma forma de gratidão a Deus por tantos benefícios que o Senhor tem feito por nós, pois nós já estamos em 2023, e olha a confusão que não foi do ano de 1999 para o ano 2000, o povo dizendo que o mundo se acabaria. Nós já estamos 23 anos depois. Ultrapassamos uma pandemia onde o mundo balançou. E as pessoas que nós pensávamos que tinham fé se desesperaram, ficaram ansiosas e deprimidas, com medo de um vírus que a mídia o propagou bem mais forte do que o que é, e as pessoas se apavoraram. Nós ultrapassamos tudo isso, e nós já estamos no mês de março de 2023, dando glória a Deus e aleluia, e nos reunirmos esta noite para adorar ao Senhor, que é digno de louvor, honra e glória para todo sempre. Mas Paulo diz que esses pecados não deveriam ser praticados, e ele diz aqui: nem ainda falar entre vós, como convém a santos. Paulo está dizendo que a nossa vida e a nossa linguagem é totalmente diferente do mundo, porque tem gente que não está vivendo nessas práticas, mas eles falam nestas práticas como que de boca cheia, parece com desejo ou com saudades do que ficou para trás. É por esse motivo que nós não somos muito de acordo as pessoas fazerem de um testemunho de vida um ministério. Houve um tempo na nossa igreja que quem não tinha um testemunho ou um testemunho para contar, dizer o que havia sido antes de Cristo, para depois ser salvo, parece que não tinha valor. De tal forma que tinham pessoas que saíam da igreja para fazer alguma coisa lá fora, para depois voltarem para dizer o que passaram. É lindo o testemunho de alguém que Deus libertou, porém mais belo ainda é o testemunho de alguém que não quis se contaminar com o mundo para viver única e exclusivamente para Deus. E nem por isso essas pessoas são melhores que as outras. É bom que se diga isso, porque se alguém pensar que em cima disso pode humilhar a outros que não tiveram o mesmo privilégio, eles também não estão na presença de Deus como deveriam estar. O versículo de número 4, Paulo diz o seguinte: nem torpeza, ou seja, palavras torpes, nem pavorices, ou seja, palavras de baixo calão, ou ainda falar de coisas obscenas. Paulo ainda diz: nem tampouco chocalice, porque pior do que falar o que não glorifica a Deus antes é imoral, é se alegrar ainda nisto. E Paulo continua e diz assim: nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. É o que ele diz no versículo 3, e agora no 4 ele diz que não convém, mas antes ações de graças. Paulo está dizendo que toda vez que crente se reúne, não é para contar piada imoral,
nem para falar imoralidade, mas crente faz tudo com ações de graça. Crente vai sair hora, crente chega hora, crente vai se alimentar hora, crente vai deitar hora, crente acorda hora. A nossa vida deve viver em constante contato com Deus que fez os céus e a terra. Nós precisamos nos ligar mais com Deus, porque se nós nos desligarmos de Deus, nós estaremos ligados ao mundo. E é por esse motivo que Ele nos desperta para que tenhamos cuidado quanto a isso. Versículo 5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, pessoas que vivem práticas sexuais fora do padrão divino, porque o padrão divino é única e exclusivamente entre um homem e uma mulher, e dentro do casamento. Porque a gente encontra muitas pessoas, falo de casais, dizendo serem crentes, que defendem que Adão e Eva não casaram, se não tinha cartório naqueles dias, e eles querem viver amaziados, amigados, amancebados, em uma palavra clara, raparigando, em prostituição. Porque a única coisa que legaliza a convivência de um homem com uma mulher, como marido e esposa, é casarem-se. Da mesma forma que você tem uma identidade dizendo que é brasileiro, que é maranhense, ou seja, lá onde tenha nascido, você precisa de uma certidão de casamento para dizer também que deu-se em casamento a uma pessoa e recebeu alguém como tal. E o casamento que a Bíblia reconhece é entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. Gênesis 1, 27, Gênesis 5 e 2. O Senhor fez macho e fez fêmea. É a criação de Deus. E a ciência confirma isso. O texto sagrado nos diz que nenhum fornicador ou impuro que vive em toda e qualquer impureza sexual, ou ainda avarento, amante de dinheiro, de coisas materiais. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter nada material. O que é pecado é quando você substitui aquilo que deveria ser para Deus e você quer dar as coisas. Eu tenho dito constantemente: tenhamos cuidado para que a bênção de Deus na nossa vida não se torne maldição. Porque às vezes alguém diz assim: eu sonho com um sítio. Aí Deus dá um sítio para ele ou para ela. Aí ele não pisa mais na EBD, porque ele diz: não, é que eu estou no sítio. Aí daqui a pouco ele não pisa mais no culto. Ele diz: não, é porque eu estava cansado do sítio. Aí daqui a pouco ele desvia, porque o sítio é mais importante que Deus. Não é pecado. Agora, quando nós fazemos essa substituição, e não somente dele, mas toda e qualquer coisa. Há pessoas que pedem um filho para Deus. Aí no dia que Deus dá um filho, diz: não, não posso ir para EBD, porque o sol, a criança não pode pegar o sol. Aí chega a noite e diz: não posso por causa do sereno. Aí a tarde também não pode porque é muito. E como é que a gente vai ensinar a criança no caminho que deve andar? Provérbios 22, 6. O texto sagrado ainda diz assim: impuro, avarento, o qual é idólatra. Porque essa idolatria para nós é alguém se prostrar diante de uma imagem. Idolatria para Deus é quando qualquer coisa na nossa vida toma um lugar que é de Deus. Nada pode tomar o lugar que é de Deus na nossa vida. O irmão me disse hoje que estava perdendo os cultos porque estava viciado numa novela. Aí ele disse que estava de frente da novela quando o Espírito Santo disse: teu lugar não é aqui. Ele disse que enojou a televisão, que nem o jornal mais ele quer assistir. Eu digo: quando é 8, é 8 mil. Mas o que eu estou dizendo é que há coisas que parecem estranhas
Mas uma pessoa que deixar ser guiada pelo Espírito de Deus neste tempo, no mínimo, parecerá um louco para o mundo que nós estamos vivendo pervertido. O texto sagrado nos mostra que nós precisamos despertar, precisamos resplandecer no meio dos que estão mortos. E eu não quero me enganar. Se você tomar uma decisão hoje, amanhã alguém vai dizer: você está esquisito, você quer ser santo demais. Não precisa tudo isso para ser crente. Mas eu lhe disse que nós vamos falar sobre 3 coisas que nos fazem aceitar o que Deus reprova. E certamente essas pessoas que lhe criticarão são as que já estão aceitando aquilo que é reprovado por Deus. E quem aceita o que Deus reprova, em breve também será reprovado pelo Senhor. O texto sagrado nos diz no versículo de número 5, avalendo o qual a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Guarde isso na mente, porque se nós tivermos na nossa vida um lugar para esse tipo de pecado, nós não teremos o reino de Deus como herança. E observe que está muito fácil para os nossos dias, porque mediante um aplicativo de celular as pessoas podem fazer o que bem quiserem. E quantas pessoas já não leram mais um capítulo da Bíblia neste mês? Quantas pessoas já não estudam mais a revista da escola bíblica dominical? Quantas pessoas já esfriaram espiritualmente, porque elas não têm mais tempo para absolutamente nada nesta vida, a não ser o celular. O texto sagrado nos diz, no versículo de número 6, ninguém vos engane com vãs palavras. O que Paulo está dizendo no versículo 6 é que quem pregar fora disto que nós já lhes dissemos, do versículo 3 a 5, está querendo lhe enganar. E esses enganadores, eles poderão estar até no púlpito, porque há pessoas preocupadas com multidões e que a igreja, o templo fique superlotado, e eles querem agradar as pessoas. E o objetivo não é agradarmos as pessoas, mas pregar as verdades de Deus ao povo. E se nós não tivermos essa responsabilidade sobre nós, nós teremos dificuldades, muitas dificuldades. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados, porque o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado. As verdades divinas parecem ferir. Jesus começou o sermão em João 6, 60, 66. Quando chegou no final, o discípulo disse: quem é que aguenta uma pregação dessa? E todo mundo vazou. Jesus olhou, só estavam os 12. Ele disse: vocês não vão embora por quê? Pedro disse: ô Jesus, para onde iremos nós? As pessoas estão procurando discursos enganosos. Se um rebelde se levantar nesta igreja hoje contra a liderança, contra a igreja, e for bem ali para a esquina e montar um negócio lá chamando de igreja e profetizar para todo mundo, amanhã sai um bocado de gente daqui, acompanha e diz: ali tem fogo e aqui não tem. No inferno também tem, por que não vai para lá? As pessoas estão preocupadas com momentos, esquecendo-se que evangelho algo duradouro, permanente, constante. Olha a palavra de
Paulo, sejam firmes, 1 Coríntios 15, 58, e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, com uma condição: se tu estiveres trabalhando para Deus, não há nada que passe despercebido na presença de Deus, nada, tudo. Mateus 6:6, até a oração no teu quarto, de porta fechada, Deus que está no céu, está de olho em você lá e ouvindo as tuas orações. Para que melhor? Efésios capítulo 5:6, Paulo diz ainda: porque por essas coisas vem o que, igreja? Deus fica irado quando pessoas levantam-se para enganar, e as pessoas deixam ser enganadas. Não se engane, tenha cuidado. O texto sagrado diz: porque sobre estas pessoas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Irmãos, se nós não quisermos viver em obediência a Deus, nós estaremos no rol destes filhos da desobediência. E nós precisamos obedecer a Deus agora, e precisamos começar a educar os nossos filhos de agora. Porque se as crianças de hoje não começarem a compreender o Evangelho, amanhã elas não amarão a igreja. A ciência diz que uma criança só ama a quem ela respeita. As crianças só começarão a amar a Deus se nós começarmos a ensiná-las que este lugar é um local de reverência, de adoração e de respeito. Se nós trouxermos os nossos filhos a este lugar e permitirmos que, enquanto Deus está nos alimentando com a palavra dele, eles estejam lá fora, nós estamos dizendo que nós não queremos que eles sejam crentes como Deus quer que eles sejam. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 6:6-9 que nós devemos ensinar os nossos filhos assentando-se, levantando-se, andando no caminho, quando eles se deitam, quando eles se levantam. A palavra deve estar na palma das suas mãos, deve também estar na testa, deve estar nos umbrais da porta, aonde nós formos. Nós devemos impregnar nesses meninos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a reverência no culto, a obediência a Deus, que este lugar é lugar de louvor e também de adoração, que o Senhor batiza no Espírito Santo e batiza até criança, que criança chega do Espírito Santo, porque João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda dentro do ventre de Isabel, a ponto de Isabel conhecer que quando Maria chegou, ela estava grávida e era o Messias que estaria chegando. Isso é bênção de Deus. O Senhor quer encher as nossas crianças, mas depende de cada pai, cada mãe, cada líder com responsabilidade de fazer isto. Porque na escola menino não entra e sai, vai e volta. Na escola secular, que é para aprender o alfabeto, as vogais, a matemática. O que nós estamos falando aqui é coisa de vida eterna. A matemática, o português é só coisa para a terra, mas esse evangelho é coisa para o céu. Daqui a pouco o menino está adolescente e diz: não vou mais para a igreja. Aí o pai não quer vir, aí a mãe diz: não, então fica com teu pai. Quando ele está jovem, ele está no círculo de oração chorando, dizendo assim: Deus salva meu filho, tu sabe, eu criei ele na igreja. Mentira. Você criou trazendo ele para o templo, assistindo o culto e deixando ele lá fora. É muito diferente de tê-lo criado na igreja, servindo ao Senhor. E por que Samuel, na hora que foi desmamado, Ana levou, deixou na casa de Deus e ele se tornou profeta?
agiu como sacerdote, atuou como juiz. Tem alguma coisa errada no nosso tempo. O texto sagrado nos diz ainda no versículo de número 7: portanto não sejais seus companheiros. Companheiro de quem? De quem age assim. Paulo está mandando se intrigar? Não, ele está dizendo que não é para andar com a mão no pescoço de quem não presta. Porque hoje as pessoas dizem para a gente assim: Ciro, precisa disso, ó, todo mundo está fazendo. Nós não somos todo mundo. Nós somos a coluna e firmeza da verdade. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a noiva de Cristo que estamos aguardando e dizendo: pode vir, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos aguardar a Cristo para agora, para já. Não é para amanhã, não é daqui a 10 anos, é hoje. Paulo está falando a crentes. Por que é Paulo que está falando? Porque se você der uma olhada aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, ele explica melhor ainda. É só voltar umas páginas. Se você está em Efésios, volte. Aí você encontra a carta 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 5, 9. Paulo diz assim: já por carta vos tenho escrito, Paulo já tinha explicado uma vez, que não vos associeis, não tenham sociedade, não tenham amizade, com os que fazem o quê? Então naquela igreja de Corinto tinha prostituto. Ah, eu não vou para essa igreja porque ela tem gente errada. E no mundo só tem gente certa, é? Rapaz, tem cada coisa. Nós precisamos entender que aqui é a oficina de Deus. O dono desta obra é Deus. Todos nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. É aqui que o Senhor trabalha em nós. É aqui que Ele vai trabalhando, Ele vai ajustando, vai nos limpando, vai trabalhando em nós. Aí Ele diz: não se associe com estes. Versículo 10. Isto não quer dizer absoluto com os devassos. De onde? Olha aí, não é gente do mundo não que ele está falando. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está dizendo assim: se tu for te afastar de tudo que não presta, aí tu tem que sair logo do mundo, tu tem que morrer. Aí versículo 11: mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se o quê? Que tipo de irmão é tu, irmão? Porque aqui está dizendo que na igreja de Corinto tinha tipo de irmão que era devasso, vivia nas práticas imorais, avarento, idólatra, maldizente. Aqui é fofoqueiro, viu? Se na igreja só se disciplina por adultério e prostituição, mas o Senhor disciplina até por fuxico. Beberrão. Tem gente que não falta com 1 litro de vinho na geladeira e diz: não, isso aqui é para a saúde. Não, isso aí é para desobedecer a Deus mesmo. Porque em Efésios 5,18 Paulo diz: não se embriague com vinho, porque isso gera briga, mas se encham do Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas vão acostumando com uma coisa aqui, uma outra ali, e daqui a pouco eles estão com a vida toda comprometida. Versículo de número 11: roubadores, com o tal nem ainda comais. Naqueles dias alguém se assentar à mesa e almoçar com alguém, jantar com alguém, estava dizendo assim: eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança contigo. Era algo muito sério. Então Paulo diz: com esses nem se alimente com eles. Versículo 12: porque tenho eu que julgar também os que estão fora? Não julgais vós os que estão dentro? Paulo está dizendo assim: o que a gente quer olhando para o mundo
se aqui dentro tem um bocado de coisa para a gente ajeitar? Porque às vezes a gente fica dizendo, o mundo está assim, o mundo está assim. Sim, nós não temos nada a ver com o mundo. Nosso negócio é com a igreja e com Deus. Como é que está a igreja? Será que a igreja não está de uma forma que o povo olha assim e diz, eu ir para aquela igreja, se lá só tem bagunça? Eu sei que a Bíblia diz em Lucas 17:1, é impossível que não haja escândalo. Agora, tenha cuidado, ai de por quem vier o escândalo. Se eu for motivo de escândalo para quem está lá fora ou para quem está aqui dentro, Deus haverá de punir-me. É por isso que eu tenho que ter cuidado com a minha vida espiritual, para que eu, ao invés de afastar as pessoas que estão lá, eu as aproxime de Cristo. O versículo de número 12, não julgais vós os que estão dentro, eu disse, vocês olham por de fora, não olham por de dentro. Versículo 13, mas Deus nos julga, tanto os que estão de fora. Então vocês devem tirar de vós este iníquo, porque Paulo estava falando de um caso específico aqui, falando que a igreja tem autoridade para corrigir aqueles que estão andando errados. Voltemos a Efésios capítulo 5 para continuarmos a entender, porque Paulo diz, não se acompanhe com esse povo que não presta. 5 e 8 de Efésios. Porque no outro tempo, antes de você vir para a igreja, antes de você vir para Cristo, vocês eram o quê? Nós todos estávamos nas trevas. Aí o Senhor tirou-nos das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Tem gente na igreja que fica zangado, porque ele não pode fazer uma coisinha assim que todo mundo diz, olha, ele é crente. Mas é que tu está na luz. Antes nós estávamos nas trevas, ninguém via nada, era tudo embaçado, era tudo treva. Agora nós viemos para a luz. Qualquer coisa que você fizer ou eu fizer de errado, as pessoas vão nos apontar e dizer, olha ele, olha ela, porque nós estamos na luz. Isso é natural que seja visto. O capítulo de número 5, versículo de número 8 está dizendo, sois luz. Agora só tem um lugar para ser luz, no Senhor. Se tu tiver, se eu tiver no Senhor, nós somos luz. Se nós sairmos do Senhor, trevas. Andai como filhos da luz. Porque tem gente que diz assim, não pastor, eu sou brigador porque meu pai era valente, a minha mãe é valente, meu avô era cangaceiro. Mas tu é filha da luz, não é do diabo não, irmão. Tu é filha de Deus, não é filho das trevas. Tu é filha de Deus, tu foi gerado de novo, porque a palavra nos regenerou. Jesus Cristo nos regenerou. Antes a gente estava lá mesmo no lamaçal do pecado, mas nós fomos gerados outra vez. Agora é espírito novo, é vida nova, é palavra nova. A nossa vida foi mudada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo de número 9. Porque o fruto do Espírito, quem foi a EBD hoje sabe o que é fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Não adianta ser bom nas coisas e ruim em outras. É em toda bondade. Porque tem gente que na igreja só falta asa para ser anjo, mas em casa só falta chifre para ser cão. Não adianta. É literalmente assim. Aquela história que alguém queria vir com a família para a igreja, porque na igreja a família era santa, aquilo não é brincadeira, aquilo acontece até hoje. Tem gente na igreja que é anjo, mas em casa não é. Mas a nossa vida de santidade deve ser em casa, no trabalho,
na escola, na vizinhança e na igreja, e aonde nós estivermos, na cidade, no interior, lá na capital, aonde nós formos, porque tem gente que basta viajar meia légua, aí já muda as vestes, já muda a forma de ser, já muda tudo. Quem é filho de Deus, aonde ele chega brilha, e aonde ele chega, alguém olha e diz: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque a nossa crença não depende de lugar. Aonde nós chegarmos, Cristo vai brilhar na nossa vida e o nome dele será glorificado em nós. O texto sagrado diz: em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10: aprovando o que é agradável ao Senhor. Por que crente tem mania de aprovar o que não agrada a Deus? É porque eu acho desse jeito, eu penso desse jeito. Evangelho não é o que nós achamos ou pensamos. Evangelho é o que agrada a Deus. Eu posso ter o tanto de tempo de crente que eu tiver. Se eu aprovo aquilo que não agrada a Deus, eu estou desagradando a Deus. A gente tem que entender isso. Ah, mas eu não sou refém de pastor. Ah, eu não devo a minha vida à líder. Ah, esse negócio de líder de círculo de oração me chama a atenção. Escute, todo mundo nessa terra tem um líder. E aonde tem um líder daquele. E aquele líder tem um outro ainda superior. Na vida é assim. Se nós não submetermos as pessoas que nós vemos, como é que nós vamos nos submeter a Deus que nós não vemos? Aí o texto diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. A nossa vida tem que ser de bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Irmãos, tem gente que mesmo estando no nosso meio, facilmente deixam ser levados por qualquer filosofia vã, por qualquer história. Tudo que nos proporem, nós devemos pensar: está na Bíblia? Deus aprova ou não? Tudo que nos convidarem a fazer, nós devemos pensar: o Espírito Santo está conosco, ele vai aprovar, sim ou não? Será que nós nunca lemos na Bíblia João 15:5: sem mim nada podeis fazer? Irmão, se não for Jesus, você não anda 1 milímetro. Se não for Jesus, nós não respiramos. Se não for Jesus, a vida se acaba aqui. Se não fosse Jesus, nós não teríamos chegado aqui. Ou nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, do nosso casamento, da nossa igreja, ou nós não vamos a lugar algum. Mas quando nós colocamos Jesus na frente, nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 11 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque tem gente que não apoia, mas também não condena. Irmãos, nós não podemos estar em cima do muro. Alguns dias eu vi uma imagem, e na imagem tinha alguém em cima do muro e alguém com um tridente do outro lado, e um anjo dizendo: vem para esse lado é bom, esse lado. E a pessoa do cima do muro olhava para o lado que estava alguém que personificava o inimigo e dizia: você não vai dizer nada? E ele disse: não, o muro já é meu. Quando o crente não se posiciona, ele já está mais para lá do que para cá. Nós precisamos estar decididos. Nós estamos em um momento que não temos como ficar duvidosos. Ou nós somos ou não somos.
Porque Jesus disse em Mateus 6:24 a seguir: não tem como seguir dois senhores. Josué disse em Josué 24:15: vocês façam o que vocês quiserem, eu já me decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a Deus. Moisés, no capítulo 30, versículo 19, Deuteronômio, ele disse: decida uma coisa, tem o caminho da vida e da morte, vou dar um conselho, escolha a vida para viver. Mas tem gente em dúvida, tem gente indeciso. Efésios capítulo 5, versículo de número 12. Porque o que eles fazem escondido, até dizendo, é nojento. Irmãos, o que as pessoas estão fazendo às ocultas, se você souber, dá vontade de vomitar. Igreja, o Senhor é o mesmo. Deus nos vê dentro do banheiro, Deus nos vê dentro do quarto, Deus nos vê na faculdade, no trabalho, Deus nos vê dentro do carro, Deus nos vê dentro da mata, Deus nos vê em cima num prédio, mas Ele vê embaixo da ponte. Deus nos vê na roça e no caminho dela. Deus nos vê aonde quer que nós formos. E ninguém escapa do olhar de Deus. Tu pode te esconder do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, mas Deus está te vendo. E aonde você for, os olhos dele, como chamas de fogo, estão lá sobre a sua vida. O texto sagrado nos explica, no versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas por quem? Quando termina uma mensagem dessa, alguém diz assim: não precisava aqui não, o que tu acha? É as trevas se manifestando. Eu fui nesse culto pensando que era outra coisa, é as trevas se manifestando. Porque eu mesmo não estou fazendo aquilo. Se tu não está fazendo, por que tu está preocupado? Porque se a palavra vem, nós não estamos fazendo, Senhor, eu te agradeço, porque eu não faço e o Senhor já me despertou para me continuar sem fazer. Se a palavra vem, nós estamos praticando, Senhor, eu te dou graça, porque o Senhor falou, eu vou me corrigir hoje. Na hora que me chamar, eu já vou fazer a minha reconciliação hoje. Não tem motivo nenhum para um negócio desse mexer comigo, se eu estou bem com Deus, a não ser dar graças a Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo, não muda. Pessoas podem mudar, igrejas podem mudar, a palavra corta certinho, do mesmo jeito, não precisa assim, e continuará sendo. Santidade convém ao Senhor, santidade convém à igreja do Senhor, santidade convém a todos quanto estão aguardando Jesus a encontrá-lo nas regiões celestiais. Aí o texto diz: porque estas obras das trevas se manifestam. Como? Sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Irmãos, aonde a luz chega, as trevas vão embora. Você percebe que hoje não se fala mais sobre cabeça de cuia? Hoje em dia não se fala mais em saci pererê, ficou só na história. Hoje em dia não fala mais em mula sem cabeça, porque tudo isso é mentira. E o evangelho foi sendo pregado, o evangelho foi sendo pregado, o evangelho foi sendo pregado. O conhecimento foi chegando, a luz foi brilhando e as trevas foi indo embora, porque aonde o evangelho chega, a verdade chegou, e a verdade liberta, a verdade santifica, a verdade muda, a verdade liberta pessoas. Quais são as três coisas
que nos leva a provar o que Deus reprova? Essas aqui, versículo 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes. Número 1, sono espiritual. Há um sono espiritual dominando vidas e igrejas inteiras. E para esse sono espiritual chegar à nave da igreja, ele no mínimo já deve ter alcançado o púlpito da igreja. Porque se nós formos atingidos, nós não falaremos a verdade ao povo. Se a sonolência espiritual alcançar as nossas vidas, nós não teremos como dizer ao povo: acorda. Tem gente achando que culto é só dizer: fulano vem cantar, fulano vem tu cantar, fulano vem tu cantar. O tempo já passou, não dá mais para eu pregar, então eu vou me embora. Não. A Bíblia diz em Malaquias 2:7 que o povo espera ouvir do sacerdote a ciência, o entendimento, a sabedoria. A palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser mastigada. A palavra de Deus tem que ser experimentada. Quem está entendendo a palavra de Deus nesta noite? A palavra de Deus precisa ser entendida. A palavra de Deus precisa descer ao nosso coração. A palavra de Deus precisa descer às nossas entranhas. Nós precisamos sair deste lugar mexido pela palavra de Deus. Segundo lugar, o que nos faz aceitar o que Deus reprova. Versículo 14: levanta-te dentre os mortos. Morte espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 30, ele diz: por causa disto há entre vós muitos fracos, outros que já adoeceram, e muitos que já dormem. Dormir ali não é sono, é morte. Porque o pecado enfraquece. Quando tu vê um crente dizendo: a igreja não presta, o pastor não presta, o porteiro não presta, a limpa e suja não presta, quem não presta é ele. Porque Jesus chegou num tempo que a religião estava falida. Lucas 4,16, a Bíblia diz: e como de costume, todo sábado Jesus ia para a igreja. Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, e ele não deixou de congregar. Por que eu não vou congregar? É porque na igreja tem defeito. Se tu encontrares uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. A verdadeira igreja de Cristo, ela está aqui. Nós temos defeitos, nós temos falhas, mas Ele está trabalhando em nós. Uma palavra como essa, ela fala com alguém em um sentido, fala com outro em outro sentido. Sai um bocado de sentimento. Tem gente que sai zangado, tem gente que sai triste, tem gente que sai alegre, tem gente que sai com saudade. Meu Deus, quando é que ele volta? Tem gente que sai odiado, dizendo: tomara que não volte mais nunca. Tem sentimento de todo tipo, mas quem quer ir para o céu está dizendo: eu tomara que volte logo, e que Deus levante-nos assim aqui. Tem gente sentindo a presença de Deus como há muitos dias não sentia aqui, porque Deus está trabalhando. Deus está dando sentimentos nesta noite do Espírito no interior de pessoas aqui que há dias não sentiam. Sinta a presença de Deus, fale em línguas estranhas, adore ao Senhor, porque Deus está neste lugar e a palavra dele está falando conosco. A palavra do Senhor mostra que a terceira coisa que nos faz aceitar o que Deus reprova é trevas. Está escrito aqui:
Desperta, tu que dormes, morte espiritual. Levanta-te dentre os mortos, morte espiritual. E Cristo te esclarecerá. É trevas espiritual. Às vezes alguém acha que quem está em treva espiritual só quem está no mundo. É engano. Aqui tem muita gente em treva espiritual. Porque 1 de João 2,11 diz assim: quem odeia seu irmão está em treva até hoje e não sabe nem para onde é que está indo. Acha que porque toma ceia a salvação está garantida. É engano, é treva. O coração está amargurado, às vezes intrigado até dentro de casa. Um dia desses pediram para dirigir um culto na casa de uma pessoa que disse é crente. O marido já fez muita raiva, eu sei disso. Mas a crente é ela, não ele. Ele escapou da morte, foi feito um culto de voto e ele estava no culto. E aquele homem odiava o evangelho. Mas ele escapou da morte e ele acreditou que foi Deus que livrou. O culto foi marcado, ele estava lá alegre e satisfeito. Ele estava lá e a mulher estava lá dentro, a crente. Ele disse que tem feito de tudo para conquistá-la. Ele sabe que já fez coisa errada, mas ela não perdoa. Ele disse que se passar o dia na cozinha, ela passa o dia sem comer, porque ela não vai lá botar comida. Ela senta no círculo de oração, ela ceia todo mês, mas até hoje está em trevas. Igreja, no Evangelho, perdoar não é fácil. É por isso que o Senhor nos deu o seu Espírito. É por isso que Ele fala conosco de forma tão clara. Você já pode ter sofrido os piores tipos de abuso. Eu não sei de onde você veio, o que você está passando e quais são os seus questionamentos. Eu estou lhe dizendo, libere perdão. Porque a palavra do Senhor mostra que quem está nas trevas precisa de receber luz na vida. 1 de João 5 diz que Deus é luz. Evangelho de João 8,12 diz: Jesus é a luz do mundo, quem o segue não anda em trevas, mas já tem a luz da vida. As três coisas que fazem nos aprovar o que Deus já reprovou é sono espiritual, é morte espiritual e é trevas espirituais. Sono, Jonas 1,6. Alguém chegou e disse: Jonas, dormente. Eu não sei qual é o seu nome, mas se você está dormente, é hora de você acordar. Paulo diz que havia fracos, doentes e muitos que já tinham morrido. Mas Jesus disse assim, Mateus 6,23: se a luz que há em ti for trevas, eita, mas essa treva é terrível. Como é isso? A luz que há em mim ser treva? É porque tem gente que se esconde atrás de uma capa aqui dentro para as pessoas pensarem que ele ou ela é santo. Mas só Deus sabe a amargura que está no coração. Não saia daqui com este fel na tua alma. Se Deus fala contigo nesta noite, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, porque a luz de Cristo está brilhando forte nesse lugar para nos trazer a luz. Tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com Deus? Tem alguém nesta noite que quer aceitar a Cristo Jesus como Salvador? O pecado leva à morte espiritual. Alguém acha que por obras pode ser salvo? É mentira. Alguém só pode ser salvo mediante o amor de Deus.
revelado através de Jesus Cristo, com a morte dele na cruz do Calvário. Quando a igreja prega, ela diz: venha receber Jesus como Senhor. E quem quer, vem e recebe de graça da água da vida. A gente só não pode obrigar, mas muita gente disse que entendeu essa mensagem, e eu acredito que entendeu, porque você não iria mentir na casa do Senhor. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Aleph, canta um hino aí, enquanto eu espero alguém vir. Não se sinta pressionado. Eu só estou lhe dando tempo, porque às vezes a pessoa não vem, e aí depois diz assim: se ele tivesse convidado, eu teria ido. Eu estou convidando. É que eu não tenho força. Se você tiver coragem de levantar a mão assim, alguém vai me buscar para me dar força. Você precisa do Senhor. Pode cantar. Tem alguém para Jesus? Eu tenho fora uma tem alguém? palavra para você. Não É só Deus que pode fazer algo. que você pediu a Deus. Tem alguém para Jesus? Já está vindo.
Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança. Porque precisa crer. Tu vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desesperar. Pelo amor de Deus. Vai a cabeça para o lugar de novo. Tem alguém que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo? Aqui tem uma pessoa que se volta para Cristo. Aonde está a segunda pessoa para o Senhor? É só Cristo que pode mudar você, moldar você. Não é vergonhoso nós nos dobrarmos diante de Deus. É vergonhoso nós perdermos a comunhão com Deus. Aqui tem uma pessoa que está reconciliando-se com o Senhor. E tem várias pessoas querendo um comprometimento maior com Deus. Tem alguém para se entregar a Cristo? Oremos por estas pessoas, Pai querido. Aqui estão todas estas pessoas que se entregam a Ti como Senhor e Salvador. E aqui está essa tua filha que se volta para a tua casa, querendo um compromisso real e verdadeiro contigo. E aqui estão todas estas irmãs que querem algo mais da tua presença, que querem estar mais perto de ti, que querem ter mais sensibilidade ao teu Espírito, mais compreensão da tua palavra. Eu tenho certeza que mais uma vez, bondosamente, o Senhor falou aos nossos corações, a tua igreja nesta noite. Eu quero te pedir, ó Espírito de Jesus Cristo, aplica a tua palavra aos nossos corações, a nossa vida para o teu louvor e para a tua glória. É o que te pedimos com fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.